Olá, irmãos e irmãs. Hoje aqui no canal de comunicação do Movimento Una, eu, Daniel Una, vou fazer uma crítica, primeiramente sobre a crítica da razão pura de Kant e ao crítico da crítica crítica, que é justamente Marx. Não necessariamente falando sobre a crítica da crítica crítica, mas sobre a visão de Marx da própria realidade, da unidade e da essência, né, partindo dos pressupostos de Kant. Então vai ser um vídeo um pouco mais longo. Primeiramente, eu já falei sobre a razão várias vezes aqui no canal. Já expliquei a razão várias vezes aqui no canal e vou explicar novamente. Mas para ajudar você na compreensão da própria razão, eu fiz dois vídeos. Primeiro sobre esse manifesto, que é justamente sobre o fluxo do próprio movimento Una, que é uma série de estudos que eu fiz estudando as leis de Newton, porque ao compreender que o movimento único do universo é o próprio Um, que todos somos, chegamos a várias conclusões que até nega algumas conclusões de Newton. Então eu deixo aqui logo esse manifesto. E também esse daqui, falando um pouco sobre a razão, que é o Uno Axiomas, que é mais uma poesia, mas é um bom manifesto para ler. Sobre a própria razão, a ciência, enfim. Eu gostaria de falar um pouco, hoje, começando a falar sobre Kant, é necessário entender o que é a razão. E para entender a razão, é necessário dar 3 passos. O primeiro é a compreensão da unidade, do um que todos somos, a própria essência, que emana, cria forma e materializa todas as coisas. Esse arcano 1 é a própria obra. A obra é o próprio movimento único do universo. A obra una é o próprio movimento único do universo. E compreendemos logo a luz, que é a própria essência, entende? Ao compreender o que todos somos, compreendemos que há esse diálogo do próprio ego com o próprio que todos somos, o eu superior, Deus, dentro da gente, a própria essência, entende? O arcano 2 é a própria dialética, sabe? É o diálogo entre o ego e o eu superior, entende? O eu com o eu superior, sabe? Com o Pai dentro da gente. O arcano 2 é a própria força una, motriz do próprio universo, a força única do universo, sabe? E também é a própria evolução, sabe? Que nos leva ao arcano 3. O arcano 3 é a razão, o amor, sabe? É o emanar, criar forma e materializar a própria essência, que todos somos, entende? A razão, ela é o próprio trabalho divino, sabe? A obrigação de todo ser, que somos. E também o próprio movimento único do universo, o movimento una, que é o emanar, criar forma e materializar a própria essência. Essa é a razão, sabe? Então aí entramos em Kant. Kant, ele começa a crítica dele criticando 2 grupos da sociedade na época, que eram os empiristas e os racionalistas. Racionalistas como Locke e Spinoza. Para os racionalistas, a razão é a única fonte verdadeira do conhecimento. Para os racionalistas, o juízo que contam são as verdades da razão, entende? Ou seja, eu também sou racionalista, porque eu entendo que a própria razão, ela emana, cria forma e materializa qualquer juízo verdadeiro, entende? Ou seja, um juízo, para ser verdadeiro, ele tem que expressar a própria verdade. E só dá para expressar a verdade através da razão, entende? A verdade é tudo aquilo que é emanado, cria forma e materializa a própria essência, entende? A verdade é a própria realidade, entende? A realidade suprema, ela é ditada pela verdade. E só através da verdade que compreendemos a própria realidade suprema. A verdade é o próprio logos divino imutável. A lógica que rege a todos os pensamentos, entende? Para Kant era expert em ditar vários sistemas de compreensão, sabe? Falar várias maneiras de entender seu próprio pensamento, mas acaba que fica muito específico na visão dele, entende? Mas para entender ele, a gente tem que entender uma série de conceitos que ele mesmo elabora. E um desses conceitos é o juízo analítico, que é o predicado que está contido no sujeito, ou seja, as qualidades que estão contidas no próprio ser, sabe? Esse é o juízo analítico.
é aquele em que o predicado, as qualidades estão contidas no ser, o próprio sujeito. A priori, ou seja, um conhecimento a priori, não precisa de experiência para ser conhecido. Ele já é o emanado da própria ciência. Ele já é um próprio um, entende? A própria realidade. Ou seja, ele é a priori. A realidade é a priori. Mas se tudo o que é a razão, ele chega à conclusão com a crítica com relação aos racionalistas, mas se tudo o que a razão nos oferece são juízos analíticos, ou seja, aqueles em que as qualidades já estão contidas no próprio ser, esses juízos, para ele conclui que não ampliam o conhecimento, que podem ser reduzidos a juízos de identidade. Então, a razão não é capaz de fundamentar ciência alguma. Ou seja, Kant não entendia que o ser é o próprio um que todos somos. O um, que é eu, que é você, que forma ele também. Entende? Ele só concebia o próprio ser como ele mesmo, como a própria consciência, sem entender que o próximo é parte dele e que ele, o próximo e o próprio universo é um só, entende? Apesar dele compreender a unidade, como veremos logo à frente. Mas ele não concebia que a própria unidade tinha uma consciência, e tem uma consciência que rege a própria realidade, sabe? Então, a razão, ela nos oferece sempre o juízo real, a verdade, entende? Se a razão não mostra a verdade, ela não é razão, entende? Ela não é emanada, criada, forma e materializada da própria essência. Então não pode ser chamada de razão. Para Kant, a razão ela é a capacidade de relacionar os juízos fazendo interferências, ou seja, são elaborações de pensamentos sintéticos que fazem com que, com interferências do próprio querer egóico da pessoa. Essa é a visão de Kant da razão, entende? E a razão não é isso. A razão é o emanar, criar forma e materializar a própria essência, o próprio ser, entende? E o ser é um só. Todos nós somos um só. Formamos um só ser, que é a própria existência, a própria realidade, entende? Então, logo, ao compreender que somos todos um, entendemos que a razão ela é totalmente capaz e ela é a única forma de fazer ciência, sabe? Então, vamos mais à frente. Chegamos nos empiristas, como Locke e Hume. A única fonte para os empiristas do conhecimento é a experiência empírica, sabe? E aí chegamos à compreensão do próprio juízo sintético a posteriori, que é o predicado não está contido no próprio sujeito, ou seja, as qualidades não estão contidos, pelo menos visivelmente, no próprio sujeito, entende? Novamente, esse argumento, ou esse juízo sintético a posteriori, ele é uma falácia porque todo o predicado está contido no sujeito do um que todos somos, entende? Todas as qualidades já estão contidas, até aquelas que estão ocultas, já estão dentro do próprio um que todos somos, o real ser, tá ligado? O real sujeito, sabe? Kant criticava os empiristas porque, para ele, a posteriori, não tem valor universal, necessário, e juízos verdadeiramente científicos precisam ser necessariamente universais, ou seja, serem aplicados totalmente na própria realidade, no próprio um que todos somos, em todas as formas. Você vai ver que a própria visão de Kant, como vimos, ao entender que toda a qualidade está dentro do sujeito, isso já mostra com que esse pensamento dele nega o próprio pensamento dele, entende? Ao entender que todo ser é o próprio um que todos somos, o ser é o próprio um que todos somos, que forma a mim, forma você, forma Kant, forma todas as coisas. Então, é necessário entender que a própria razão, ela é a compreensão desse próprio um que todos somos, entende? Então, ele acaba que usa contra os empiristas um argumento que acaba com o argumento dele. Aqui eu escrevi que a nova geometria, a física relativa, mostra que o espaço físico não é euclidiano, sabe? Ele tinha base como Euclides, e Euclides era
era impossível para ele de ser refutado, assim como as próprias leis de Newton. E as pessoas tentam argumentar com Kant e dizer que a metafísica é uma falácia, tendo isso como base, sabe? Hoje em dia. Chega a ser ridículo. Véio. Mas chegamos, para Kant, a ciência se baseia no juízo sintético a priori, ou seja, aquele em que o conceito do predicado não está contido no conceito do sujeito e dependente da experiência. Ou seja, por não entender a real, a realidade e a própria razão real, que é o emanar, criar forma e materializar, a própria essência, a consciência que rege a todas as consciências, o próprio um que todos somos, o real sujeito, o um, que é a forma de todas as coisas e contém todos os predicados, as qualidades, é que Kant erra na sua crítica, o que a torna uma falácia. Entende? A unidade, o um, é a priori o próprio ser, o sujeito e predicado, as próprias qualidades. Tempo e espaço. Dentro está tudo e nada está fora do próprio um. Entende? Esse argumento acaba com a própria crítica de Kant com relação à própria razão. Entende? Mesmo o conceito dele de razão sendo errado. Sabe? O um é a ciência que forma todas as preposições universais e extensivas de nosso conhecimento. No plano da essência, o tempo não existe, pois no próprio um, a essência, contém passado, presente e futuro. Sabe? O próprio tempo é apenas o movimento em que se dá da própria emanação, criação da forma e materialização da essência. Entende? O tempo é a compreensão desse movimento da sua consciência objetiva. Sabe? Kant dizia que o intelecto egóico humano, essa chega a ser ridículo, né, véio? Mas é completamente compreensível para um cara que era materialista e não compreendia a própria essência, entende? Não compreendia a própria consciência una que rege a todo um que somos, sabe? Como os racionalistas entendiam, pois eram iniciados. Kant dizia que o intelecto egóico humano impõe as leis universais à natureza. Ou seja, as leis universais que geraram o próprio intelecto egóico humano, ele diz que o intelecto egóico humano impõe as leis universais à natureza. Entende? As leis que antecedem ao próprio homem e mulher, o próprio ser humano. E ainda defende e ainda tem a cara de pau de defender que a metafísica, ou seja, aquilo que antecede a própria matéria, a própria física, a palavra grega meta antecede e a física é a matéria, entende? O físico, sabe? Ele diz que não é a ciência. Toda a sua ideia, ao chegar à sua consciência objetiva, ao ser compreendida por você, através da sua consciência, ela provém da própria consciência una que tudo rege, sabe? Não é apenas o seu olhar à realidade que faz com que essa ideia provenha, sabe? Assim como Marx chega nisso com a sociedade. Ele diz que a própria consciência humana é fruto da própria sociedade e não entende que existe uma consciência que rege essa própria sociedade, que rege a própria natureza, que rege ao próprio movimento único do universo, entende? É aí que eles pecam e vivem em uma falácia, entende? Uma mentira, porque não compreendem realmente a realidade, porque só se compreende a realidade através da própria razão, do emanar, criar forma e materializar a própria verdade, a essência, entende? O próprio Kant concebia o todo único. Ele fala várias vezes. Não tem como você entender Kant negando a própria unidade, negando a própria essência, entende? Porque isso é pressuposto para o pensamento kantiano, sabe? Sem a unidade da consciência, não há síntese. Sem síntese, não há objeto, sabe? É o próprio Kant que diz. Logo,
sem a compreensão iniciática da consciência una, que tudo rege, o um que todos somos, não há compreensão da síntese nem do próprio objeto, sabe? A unidade sintetizadora da consciência é a própria percepção universal. A síntese para Kant é o ato de conexão consciente ou não do múltiplo da intuição ou de vários conceitos. É a própria concepção e concatenização do múltiplo através da própria compreensão disso. E só se compreende o múltiplo, a unidade do múltiplo, nós chegaremos em Marx logo adiante, através da própria compreensão da unidade, entende? Então não há síntese sem a compreensão de que todos somos um, entende? A unidade sintética do múltiplo é a unidade dada pela relação com o sujeito da percepção e do próprio pensamento, sabe? A unidade da apercepção, ou o eu penso de Descartes, deve poder acompanhar todas as representações, e a unidade transcendental da consciência são condições a priori da própria experiência, ou seja, da própria ciência. Entende? Interessante como essas frases de Kant são explicações lógicas daquilo que acaba mostrando a própria falácia do seu argumento, entende? A experiência tem que ser estruturada em torno do conceito de uma permanente substância, essência. Chegamos à essência, sabe? Ou seja, não existe experiência, ciência, sem entender a própria essência, sabe? O bruto do próprio ser, o próprio ser, entende? Por conta da essência, a unidade do tempo, por conta da essência, a unidade do tempo, logo, unidade de experiência. Chegamos aqui a algo muito importante, sabe? A essência precisa permanecer a mesma, pois assim, se assim não fosse, a unidade do tempo seria impossível. É necessário que haja a essência, porque senão não existiria a concepção lógica da própria unidade do tempo. Logo, Kant ficaria maluco se ele não concebesse a própria essência. Esse vídeo foi feito justamente por argumentos que foram pedidos aqui no canal para que eu explicasse a própria unidade e a própria essência, sabe? E é necessário que essas pessoas entendam através do que elas tentam criticar, sabe? A substância permanente, ou seja, a própria essência, representa a própria unidade. A unidade do mundo natural é a contraparte da unidade necessária da consciência. O próprio Kant falou isso, sabe? Ou seja, a unidade do próprio universo é necessária para a existência da própria unidade de sua consciência. Isso aqui Kant está falando antes do conhecimento antes dele mesmo, como materialista, conhecer o que foi chamado de Freud como inconsciente. Porque Kant influencia Schopenhauer e Schopenhauer influencia o próprio Freud para a concepção do próprio inconsciente, entende? Assim como Marx, Kant não tinha acesso a isso, sabe? Porque como materialista ele só teria o entendimento do que que Freud chama de inconsciente para os próprios materialistas. Coisa em que os egípcios já sabiam há milhares de anos atrás, do conhecimento do plano astral, sabe? Já era conhecido há milhares de anos atrás. E Freud ainda tenta dizer que a sua concepção do inconsciente é tão importante quanto o próprio heliocentrismo, entende? O ego desses caras são fenomenais. Concebendo a unidade de consciência, a unidade do mundo natural, do universo, que são um, logo concebe-se a una conscientemente, sabe? A unidade da sua consciência com a própria unidade universal faz com que você entenda que o próprio universo tem essa consciência, sabe? E que você é regido por ela, junto com o próprio um que você é com o universo, sabe? E aí chegamos à ideia justamente da razão com relação a ele, e aí eu repito, a capacidade de relacionar juízos fazendo interferências. A razão para Kant. A máxima lógica da razão é a busca da unificação cada vez maiores, progredindo sempre em direção ao incondicionado, sabe? É como ele define.
a máxima lógica da razão. E aí eu chego à conclusão com relação ao próprio Kant. A real razão concebe realmente a unidade. O um, sabendo que nele contém todo o condicionado e também o incondicionado. Entende? E aí ele chega na conclusão em que a fonte, ou seja, das falácias metafísicas, consiste em assumir que a razão pode atingir o incondicionado. E aí eu repito, a real razão concebe realmente a unidade. Um, sabendo que nele contém tudo aquilo que é condicionado e também aquilo que é incondicionado, entende? Porque concebe ao próprio um que todos somos. E não há nada que esteja fora desse próprio um, entende? Até as próprias ilusões são concebidas pelo próprio um para a sua própria destruição, para a sua própria não existência, entende? Logo, a conclusão que ele chega é uma falácia, sabe? E aí chegamos em Marx. Marx, eu gostaria de falar um pouco sobre o marxismo com relação a isso. Eu estava lendo Marx com relação ao 18 de Brumário, e aí ele fala: a tradição de todas as gerações mortas pesa como um pesadelo no cérebro da viva. E isso é o que o marxismo está fazendo nas gerações posteriores ao próprio Marx, né? Quando os marxistas vão começar a aprender a nascer realmente, a compreender o próprio batismo e deixar morrer o que já é morto, o marxismo, entende? O século XIX ainda tenta enterrar o século XX, imagine agora que a gente já está no século XXI, sabe? O conservadorismo profundamente enraizado dos revolucionários é sífilis do seu próprio movimento, cujo único tratamento é o argumento transcendê-lo dialeticamente, sabe? São vários pensamentos que eu coloquei aqui com relação a Marx. Não é a consciência, e aí a gente chega à ideia de consciência. Não é a consciência objetiva dos homens que determina o seu ser. É o seu ser social que determina a sua consciência. Isso é uma fala de Marx. E eu discordo justamente em um ponto. Não é o ser social. É o próprio ser, que o homem é, com a própria sociedade, com a própria natureza, com o próprio universo, o que todos somos, entende? É isso que rege a consciência do homem, sabe? E é isso que Marx não enxergava. Ele tinha um limite. Ele só enxergava até a própria sociedade, sem entender que anteriormente à própria sociedade, esse ser regia o próprio homem. Anteriormente à própria existência do homem, esse ser regia o próprio universo. Entende? Marx, ele não concebia tudo isso. E é necessário que você entenda isso, para justamente acabar com a queda do próprio marxismo, entende? Para Marx, o real é externo à consciência dos homens. Não há construção do real. Ele não entendia que o real, ele é a própria consciência do homem, ele é a própria realidade fora da visão de consciência do homem, da consciência objetiva do homem, assim como é todo um que somos, entende? Essa é a própria realidade, que é a própria verdade, entende? O homem só constrói o real através da razão, que é o emanar, criar forma e materializar a própria essência. Conhecer é ultrapassar a aparência, o imediato, a expressão empírica que ele oculta. É alcançar a estrutura do objeto, a própria essência, o que é imediato. Marx assim pensava, isso se fez por meio da abstração, que permite ultrapassar o imediato, elevando-se do abstrato à aparência fenomênica, ao concreto, à essência, à estrutura dinâmica do próprio objeto. O concreto é o concreto porque é síntese de múltiplas determinações, portanto, a unidade do diverso. Marx entendia que o concreto é a síntese a síntese das múltiplas determinações. Ele enxergava a multiplicidade do próprio universo e entendia isso uma unidade, sabe?
E essa unidade é o que rege o próprio concreto, sabe? Então, entendendo que a própria unidade tem essa consciência e a própria unidade, ela rege a própria unidade através dela mesma, sabe? Pela sua própria essência, você entende o que está errado nesse pensamento de Marx, sabe? O concreto aparece no pensamento como processo de síntese, como resultado, não como ponto de partida, sabe? E é justamente isso. Entender o que é a essência, você compreende a realidade e compreende que ela é o próprio um que todos somos e é o que rege a própria realidade. Eu vou deixar aqui o vídeo sobre a consciência una. Peço para que você se inscreva no canal e curta o vídeo se realmente curtiu. Vou falar um pouco mais sobre essas coisas no próximo vídeo. Esse vídeo foi difícil de fazer, mas é muito importante para que as pessoas entendam a essência, a própria unidade e a própria realidade. Eu fico por aqui e até mais.